Olá mais uma vez, meu irmão, tudo bem com você? O que você achou da mensagem de ontem? Eu tenho certeza que foi maravilhosa e nós estamos novamente hoje preparados também para clamar ao Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que ontem você foi grandemente abençoado e hoje também você será. Está faltando 9 dias para a nossa semana de colheita da primavera e eu tenho certeza que o seu coração está aí bem ansioso para que possamos fazer essa programação e trazer muitas pessoas aos pés da cruz. No nosso momento de oração de hoje, nós teremos a participação de um dos nossos pastores distritais, o pastor Jackson Pires, do distrito de Manga. Ele vai trazer um momento de oração, clamando ao Senhor, pedindo uma bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida e de todos que estão envolvidos neste evangelismo. Neste momento, quero convidar o pastor Jackson, que Deus te use e eu espero por você, meu irmão, amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário, ok? Até mais, Deus continue te abençoando. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo na mais santa paz? Eu quero fazer com você uma breve meditação falando um pouco sobre a oração. Eu quero pedir a você que, por gentileza, se tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Caso não está com a Bíblia aí, está assistindo a gente aí pela televisão, pega o seu celular, desbloqueie aí o seu smartphone e abra no aplicativo da Bíblia. Só cuidado para não abrir no aplicativo do WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram. Abra aí na sua Bíblia, aí o seu aplicativo, ou abra a sua Bíblia que você tem em casa aí, e veja comigo o capítulo 21, tá? O versículo 36 do livro de Lucas. E está assim relatado na palavra de Deus. Diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. É um texto muito interessante. E ele fala sobre algumas situações da vida cristã que é muito importante a gente analisar. A primeira delas é a palavra vigiai. Quando a gente lê a palavra vigiai, a ideia que a gente tem principal é que você ficar ali como um vigia, olhando as coisas, observando. E cá para nós aqui, tem gente que olha a palavra vigiai, pensa que até vigiar a vida dos outros. Só que não é não. A palavra aqui é a palavra grega agrupneu. Qual é a ideia dessa palavra? Agrupneu significa manter-se acordado. Olha que interessante para o texto. Ele muda a nossa ideia sobre o texto. A Bíblia fala, mantenha-se acordado. Mas, pastor, por que eu tenho que me manter acordado? A continuação dá para a gente a resposta. Mantenha-se acordado, pois a todo tempo orando. Aí está a questão. Para eu me manter acordado, é para orar, é para buscar a Deus, é para conversar com Deus. Você já ouviu muitas vezes falar isso na igreja. Quando você orar, abra a Deus o coração como você abre com um amigo. Quando você conversa com um amigo, o que você fala com ele? Você fala do seu dia a dia, fala do que aconteceu, fala do time que perdeu. Fala, nossa, amigo, olha, eu tô chateado, rapaz, o Atlético não tá ganhando mais nada. O Cuca agora chegou, vai mudar as coisas. Você conversa isso com o seu amigo. E por que não conversar isso e outras coisas com Deus? A Bíblia diz, mantenha-se acordado, a todo tempo orando.
Então não é somente orar quando tem o culto de quarta-feira. Não é somente orar quando tem o culto de sábado. Não é somente orar quando é domingo. Não é somente orar antes de comer alguma coisa. A Bíblia diz que é para manter-se a todo tempo orando, a todo tempo conversando com Deus. Porque a Bíblia continua dizendo assim, ó, mantenha-se acordado, pois a todo tempo orando, para que possais escapar. Se eu falar para você aqui, o tradutor da Bíblia, ao ele traduzir ali o texto bíblico, ele traduz entendendo ele que a forma que ele escreve é a melhor para a gente poder entender. Só que no original grego, em algumas variantes, esse texto mostra para a gente algo interessante. Uma variante desse texto que diz aqui, para que possas escapar, ela diz assim, ó, para que tenhas força para escapar. O que a Bíblia quer falar para a gente? Isso? Muito bem. Por que você ora? Você ora para ter força. Você ora para poder pedir a Deus força para resistir às tentações do pecado. Você ora pedindo a Deus para que Ele te dê força, para que você possa cumprir o trabalho missionário, para que você possa levar a outras pessoas a palavra de Deus, para que você possa ser uma testemunha. É por isso que você ora. Pastor, por que nós oramos? Para se parecer mais com Jesus. Entende? Eu me relaciono com Ele. Se eu me relaciono com Jesus, eu me pareço mais com esse Deus. E qual é a principal função de Deus? Salvar o que está? Completa para mim? O perdido. Essa é a vontade de Deus. E aqui o texto diz, olha, mantenha-se acordado, pois a todo tempo orando, para que tenhas forças para escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Talvez você passou meio aflito pela pandemia. Muitas pessoas ficaram aflitas e foi muito difícil e está sendo muito difícil a superação pós-pandemia. Só que a Bíblia fala para eu orar, para eu ter força, para escapar disso que vem a suceder. Pode vir uma pandemia, pode ser uma perda de um familiar, pode ser uma situação de perda de emprego. Tudo isso pode acontecer. Mas eu tenho que estar orando a Deus. Aí você fala, pastor, o que é isso que tem de suceder? Volta um pouquinho na sua Bíblia. Você vai ver aqui no mesmo capítulo 21, no versículo 34. Diz assim, acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A Bíblia dá um conselho para a gente não ficar preso nas coisas desse mundo. Olha o que ela fala, com as coisas da orgia, com as coisas da embriaguez, com as preocupações desse mundo. Deus tem muito mais para você. Deus tem um céu para nós e isso é oferecido gratuitamente. O que nós podemos fazer em troca disso? Representá-lo para as pessoas. Por isso que você ora. Por isso que você está todo o tempo orando, porque você quer se parecer com Jesus. E você quer transmitir esse Jesus para as pessoas. Meu amigo, quando você volta para o texto de novo com isso em mente, você vê aqui, mantenha-se acordado, pois a todo tempo orando, para que tenha forças para escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E olha o final da vida cristã. E estar em pé na presença do Filho do Homem. É o que todo cristão quer terminar a sua vida assim. De pé na presença do Filho do Homem. Nós sabemos das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós sabemos de tudo isso. Deus quer nos dar forças. Deus quer estar conosco para que mesmo falhos, mesmo pecadores, possamos ter a certeza de que Deus nos usa para levar a mensagem. Por que você não está orando? Porque você parou o seu momento de comunhão com Deus. Volte a orar. Se você já está orando, parabéns. Eu fico muito feliz com isso, saber que você já tem uma vida de oração. Se você não está orando, eu tenho um desafio para você. Volte a orar. Pastor, eu fico sem jeito. Converse com Deus o que você que vier na cabeça. Fale com Deus.
Converse com Ele. É o meu desejo para você, meu primeiro desafio. Agora eu tenho outro desafio. Você que já está com a vida de oração, está ali buscando a Deus, em comunhão com o Senhor, eu tenho um desafio para você. Coloque mais alguém para orar contigo. Entendeu? Você já está orando, está em comunhão. Convide mais alguém. Faça uma dupla de oração para que vocês possam agora juntos buscar a esse Deus tão maravilhoso. Compartilhe a mensagem de esperança. Compartilhe Jesus. Não durma. Mantenha-se acordado para que você possa estar orando, para que você tenha forças para escapar do que vem acontecer, do que vai vir nesse mundo. E quando terminar tudo isso, você forte, você esteja de pé na presença do Filho do Homem. Convido você agora a junto comigo fazendo uma oração. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor sempre nos motiva a permanecer conectados a Ti. Abençoe o nosso amigo que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor dê forças a ele, que ele volte a ter uma vida de oração e que ele possa ser o representante de Jesus para outras pessoas. Que ao olharem para esse nosso amigo que está agora nos assistindo, a pessoa possa ver o reflexo de Jesus e assim, Pai, possamos levar uma mensagem que conforta, mas que também salva as pessoas. Por favor, Pai, abençoe a cada um de nós. Continua conosco. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Eu sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte e também trabalho no posto de saúde Paraúna. A minha rotina de trabalho, ela consiste em média 30 horas ininterruptas. Meu tempo ele é bem corrido, realmente bem preenchido. Eu brinco, costumo dizer que eu não tenho tempo nem para sofrer. Eu estava realmente num momento da minha vida muito já sem esperança, desanimada e com a fé abalada, abatida, já sem norte. Se eu morresse naquele momento, com certeza eu não teria a minha salvação. Porque é impossível a gente ser feliz e estar bem longe de Jesus. É impossível. Mas num dia, num sábado, pela tarde, meu irmão me enviou um link. Escreveu embaixo do link, programação ao vivo, assiste que vai ser bênção pura. Entrei naquele link e comecei a assistir. Estava deitada no sofá quando começou o louvor. Quando no meio da pregação, mais ou menos, eu sentei, porque estava tão bom. Já peguei minha Bíblia, coloquei do meu lado ali, mas nem cheguei a abrir, porque estava tão de Deus. A presença de Deus entrou dentro do meu lar. Eu terminei aquele culto de joelhos. Eu terminei aquele culto em lágrimas. Eu fiz ali a minha entrega. Foi uma entrega verdadeira, foi algo divino. A voz e a pessoa era do Fernando, mas era o Espírito Santo. Deus falava claramente comigo. A sua hora chegou. Você precisa de uma entrega. Deus está te chamando. Essas águas aqui é para você. Era Deus falando comigo claramente. De lá para cá, só vitória. Minha vida espiritual mudou, eu passei a ler a Bíblia, eu passei a fazer estudos bíblicos, coisa que eu não estava fazendo há anos. Eu não tenho palavras para expressar como que o meu interior, minha forma de pensar, de viver, alegria de viver, sabe? Eu vejo Deus em tudo e em todas as coisas da minha vida. E a partir desse momento foi chamado, foi proposto um grupo de oração quando o Fernando Lucas falou a respeito de 15 mil guerreiros que estariam orando por nós. Naquele momento eu entendi que o meu chamado era de ser não somente voltar para Cristo, mas a partir daquele momento nasceu ali uma guerreira de oração. Ele falou 15 mil, eu falei 15.001
E hoje eu estou orando e clamando ao Senhor para que outras pessoas possam tomar a mesma decisão que eu tomei e receber de Deus as mesmas dádivas que eu estou recebendo. É uma oportunidade que Deus ele nos dá de estarmos dentro da nossa casa e abrir o coração. Minha vida, ela foi transformada através do culto de oração. Eu gostaria de convidar você que me assiste, você, meu irmão, que valorize, que passe a valorizar o que Deus tem reservado para você nessa nova etapa que nós estamos vivendo, que é esse ministério da oração online. Dê ouvidos à voz de Deus. Deus está salvando, libertando, transformando vidas, assim como transformou a minha vida. Eu tenho feito isso todos os dias, de segunda a sexta-feira, para que eles tenham a oportunidade de encontrar o Deus que eu encontrei e receber a bênção que eu recebi, que foi o novo nascimento em Cristo Jesus.